Maceió só presta para se morrer. George Cooper. Vou embora para New York. Minha alma, sem dúvida, quero dizer, minha nova alma comprarei em New York. Paulo Renaud. Bom, com esses dois trechos de dois poemas, um do grande George Cooper, o outro também do maravilhoso poeta Paulo Renaud, nós abrimos o programa de hoje com um convidado, meu amigo, poeta, psicólogo, artista plástico, crítico de arte, Ricardo Maia. Dizer do nosso prazer, a satisfação de você estar aqui no nosso programa Café com Poesia e a nossa gratidão porque você aceitou o nosso convite para vir aqui dialogar conosco. Bem-vindo ao Café com Poesia. Tá, eu queria agradecer também o convite honrosíssimo desse programa que eu venho assistindo, eu venho acompanhando e desse prazer enorme de estar aqui com você para essa entrevista. Muito obrigado, filho. Nada, querido. Bom, a sua trajetória artística, você, aí esqueci também de citar que você é ator de teatro e também bailarino, trabalhou com dança, não foi? Também, né? Eu iniciei dança por um acidente, né? Assim, fiz nos anos 80, eu estava com 19 anos, e entrei para a Eliana para corrigir um problema de coluna, indicação do fisioterapeuta, né? Que aqueles exercícios de barra me deixavam com a coluna mais reta, um exercício. E eu acabei simpatizando com a coisa, me envolvi um bom tempo, 3 anos ou 4, não me lembro ao certo, e acabei recebendo um convite de Eliana para dançar no grupo com as meninas, né? De ser um partner lá, e foi uma maravilha. Dançamos um chorinho de Ernesto Nazaré, né? E eu participei desse curto pedaço de tempo da história da dança e da Academia da Eliana, do Balé da Eliana, no início dos anos 80, mas isso foi nuvem passageira, né? Mas como iniciou, então, a sua vida artística? Você como artista, você iniciou pelo teatro, como ator, como é que foi? Não, na verdade, eu iniciei pela pintura, né? Pintura. Que mais me tomou o tempo da minha trajetória, né? Até agora, criativa. Bom, eu iniciei quando eu era muito pequeno, eu sempre fui muito curioso, né? E na Rua do Hospital, essa rua que passa na frente do teatro, que fica entre a Santa Casa e o teatro, era uma rua musical, porque havia Dona Selma Loureiro, musicista, prima de Maria José Loureiro, do professor Maria José Loureiro, Romeu Loureiro, esse pessoal, e professora Selma dava aulas de piano e eu quis estudar piano, botei na cabeça que ia estudar piano. E minha família prontamente vai estudar piano. E tive uma iniciação musical com Dona Selma, né, Loureiro. Tocava Musette de Bach, facilitada, né? Também facilitada Ave Maria de Gounod. E assim a gente foi, né? Fui me introduzindo na música, mas não fiquei também na música. Admiro música, ouço muito música, né? Gosto de música, mas não prossegui. E ao lado da casa da Dona Selma existia o ateliê da Dona Alzira Américo, mãe do ortopedista Chico Américo, Francisco Américo, que era um point de cultura na Rua do Hospital, né? Cultura visualista, né? Então, Dona Alzira era aluna, né, do professor Lourenço Peixoto, né? Era uma excelente pintora e botei na cabeça também de estudar. E eu entrei a pulso quase, ela era o mascote, porque tudo eram moças, adolescentes, moças feitas já mulheres, e Dona Alzira lá, e tinham que me aturar, porque eu entrava, ela gostava muito de mim, eu entrava, eu quero pintar, e chegava com tela. E aí eu me iniciei, foi a grande iniciação. E também o teatro. O teatro foi uma coisa muito importante. Havia Naná Magalhães, uma grande atriz que trabalhou com o Sérgio Cardoso na inauguração do Teatro de Arena. Me lembro. E ela, como é que se diz, a conterrânea de meu pai, de Capela, frequentava a minha casa e eu ficava muito empolgado pelo teatro, porque eu ia todos os espetáculos que Dr. Braulio Leite, os Oliveiras, quando vinham para cá trazendo espetáculos, e os Dionísios, né, com peças infantis, e eu via todos eles. Minhas tias, minhas irmãs me levavam, e também foi, eu considero, uma iniciação cultural muito interessante. Então eu passei por essas áreas todas, mas acabou que a pintura, e agora, recentemente, a fotografia, que é uma variação das artes plásticas, né, das artes visuais, também me seduziu. E eu venho desenvolvendo, eu estou até para fazer uma exposição, não sei quando ainda, mas estou com material sobre fotografia. Uhum.
Então eu acredito que eu passei por tudo isso e daí eu senti a necessidade de estudar, né, para costurar essas sensibilidades todas, né, pela visualidade, pela música, pela arte em si, né. E hoje me considero um crítico de arte, porque eu fiz pintura, mas eu também estudei História da Arte, fiz um mestrado em Psicologia Social, trabalhando a organização retrospectiva de um grupo de artistas plásticos, que foi o Grupo Vivarte, muito importante na Maceió artística dos anos 80, né? Porque quebrou uma hegemonia elitista, né? De artistas elitistas, conservadores aqui em Maceió, e trouxe o que está hoje aí, abriu as portas, né? Abriu uma dimensão para o que está hoje aí, que eu chamo no meu livro de a Maceiorque, né? Dos maceiorquinos, né? Porque os maceiorquinos, na minha visão teórica, são herdeiros, né, culturais dos vivartistas. O maceiorquismo é um neovivartismo, né? É um vivartismo pós-moderno. Eu digo que o vivartismo é um modernismo particularmente alagoano, né? É aquele modernismo que ele achou com muita dificuldade, ele é uma formação de compromisso entre a tradição nordestina alagoana, né, primitivista, conservadora, arcaicista, com a modernidade estética, né, que sempre causou em todo lugar que chegava nos primeiros anos um impacto muito grande. E esse impacto tendeu a perdurar muito em Alagoas até início dos anos 80, meados dos anos 80. Quais os artistas efetivamente que participaram? Bom, o Grupo Vivarte foi liderado por Maria Amélia Vieira, né? Maria Amélia Vieira era a grande musa do Grupo Vivarte, a ânima do grupo, né? Numa visão assim junguiana, eu sempre chamava Maria Amélia a ânima do grupo, a alma feminina do grupo. E Maria Amélia Vieira, sempre muito carismática, tinha esse poder de aglutinar. E aglutinou, começou com poucos artistas, mas foi crescendo, era na casa dos pais dela, na Ponta Verde, ao lado do memorável Ipaneminha, né? Que hoje não existe mais, né? Hoje é uma churrascaria. E no lugar da casa é um edifício de esquina, né? E foi uma coisa muito interessante, porque foi a partir dali que se urdiu uma coisa que jogou a coisa para frente, que estava uma coisa interditada, né? A modernidade, eu digo que o Grupo Vivarte, ele foi a grande configuração do espírito modernista em Alagoas, né? Uma grande configuração. Eu digo que ele tentou resgatar, mesmo inconscientemente, no início do movimento, aquilo que ficou para trás e um pouco esquecido. O desejo de modernidade estética revelado em 1928, né, com Lourencinho Peixoto, Valdemar Cavalcante, que foi a chamada Festa da Arte Nova em Alagoas. Né, uma festa que teve um aspecto de malogro inicial, mas que estava ali o desejo de modernidade estética no campo das artes em Alagoas. E a gente retomou, né, porque de lá para cá houve manifestações desse impulso de modernidade, mas manifestações isoladas, de grupos muito efêmeros. O Grupo Vivarte também foi efêmero, mas o que não foi efêmero, não é até hoje, né, foi o espírito do vivartismo. Ele continua até hoje nas práticas e representações desses artistas que participaram do grupo ou que se deixaram seduzir pela proposta do grupo, que era botar para frente o processo histórico no campo das artes em Alagoas, que estava interditado. Por exemplo, a informação sobre arte abstracionista, né, que faz lembrar esses rabiscos, esses daqui do seu cenário, ele havia, na época do Grupo Vivarte, um ano antes, foi verificado por uma crítica baiana, muito interessante, num artigo polêmico, que a arte abstrata estava completamente, o campo estava completamente desinformado, ou quase completamente, porque na verdade já havia Maria Amélia na franja do campo, fazendo arte abstracionista de extrema qualidade, né? Mas que não havia possibilidade naquele momento de assimilação, nem da artista, nem do trabalho dela, muito menos. E daí a gente começou a promover, a regimentar esse pessoal
que acabou se desdobrando desse grupo, quando ele logo se desfez numa cruzada plástica, que é um segundo tempo, digamos assim, do Groovivart, que a gente pôs em campo, né? Eu e Paulo Caldas, Maria Amélia já não estava mais, porque fez a Carandache, a galeria que até hoje existe, né? Uma das primeiras galerias aqui de Maceió que se sustenta até hoje, né? Que está aí 30 e poucos anos, 36, quase 40 anos. E daí a gente fez a cruzada plástica entre aspas, que eram mostras alternativas, cruzada plástica, porque era até uma maneira da gente criticar culturalmente, né, um certo neomedievalismo no imaginário alagoano, porque havia pintores que pintavam final do século XX, a Idade Média e o século XIX, ou seja, o século XIX, segundo os historiadores dos análises, né, na França, os franceses, foram os últimos estertores, os últimos suspiros da Idade Média, foi no século XIX, né? Se estendeu até o século XIX. Então a gente diz, bom, se a gente está nesse clima medievo, neomedievo, então vamos fazer uma cruzada plástica. Então a gente começou a pôr em prática os manifestos do Groovivart, que era combater tudo que ameaçava a liberdade de criar. Só sei que, depois que tudo isso passou, um grande amigo meu e grande intelectual alagoano, Lincoln Vilas Boas, se interessou profundamente, vivamente por esse movimento e começou a pensar esse movimento, né? Comigo como interlocutor, foi um grande interlocutor, e escreveu alguns artigos que eu acabei, né, publicando em livro para ele. Foi uma homenagem a ele, foi meu professor, que é Os Testemunhos do Vivartismo, de Lincoln Vilas Boas, organizado por mim. O Lincoln é psicólogo também, né? Psicólogo, crítico cultural, crítico de literatura, irmão do Paulo Renaud. Irmão do Paulo Renaud. Poeta. Esse que você acabou de ler. Acabei de ler. Era meu amigo, Paulo, tenho saudades imensas dele. E agora, então, quem conceituou esse movimento? Depois, o Lincoln, ele estruturou o que não seria uma tese, não é? Então, mas ele foi movido por algo para fazer isso. Os conceitos já existiam, né? O neologismo, Vivart é um neologismo. Vivart e a família lexical dessa palavra, que é o vivartismo, o vivartista, que são os participantes do grupo. Ou uma coisa, né? Vivartismo, na minha teorização, na minha dissertação de mestrado, que valeu como uma tese, eu faço a distinção entre grupo Vivart e vivartismo. Vivartismo é o espírito de Vivart, né? Que é esse espírito modernista, como que eu diria, encaixado, né? Dentro dessa alagoanidade, né? Desse espírito de alagoanidade que eu chamo esse superego alagoano, né? Interditor dessa coisa, o Estado conservador, neofeudal, aquela coisa toda, com essa coisa da tradição nordestina. Então, o vivartismo foi isso, foi esse acordo de compromisso, né, essa síntese entre esse espírito de alagoanidade, dessa tradição, e a modernidade estética vinda de fora, né, o modernismo vindo, né, que sempre vem da Europa, né, Estados Unidos, e a gente... Bom, então foi isso. E o Lincoln ajudou nesse processo muito de teorização, ele ajuda até hoje, né? Esse livro já está precisando, tem 10 anos que já foi publicado, ele está precisando hoje de uma reedição com os novos artigos escritos por ele, né? Os ensaios. E a gente vai continuar dialogando com o Ricardo Maia depois do nosso intervalo. Já já a gente retorna. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV/AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. No começo eu era azul, uma cor legal, positiva, mas todo mundo achava estranho. Aí eu resolvi mudar, fui direto pro vermelho, tipo queimadona de sol, mas todos continuavam me olhando diferente. Tentei algumas variações até chegar nessa cor básica,
E agora, ninguém me acha assim tão diferente. Quer dizer, tem gente que ainda acha, mas é só uma questão de tempo. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos então ao programa Café com Poesia, conversando com um artista, com um psicólogo e um crítico de arte, Ricardo Maia. Ricardo, aí eu queria uma coisa interessante, que eu queria saber de você, o seu olhar hoje para a produção cultural, especificamente voltando-se esse olhar para as artes plásticas, né? Bom, esse olhar está registrado aqui nesse livro, que na verdade é metade de um livro, né? É a segunda parte de duas, né? De um livro que eu chamo de Hora H, Contratextos, que reúne os textos que eu venho produzindo ao longo dos 20 anos. Uhum. Né? Mas acontece que ficou muito caro a publicação do livro inteiro e eu resolvi desmembrar. Para futuramente, quem sabe, eu resolva fazer o outro que se chama Maceótimos, que é justamente duas gerações de práticas e representações diferentes, de interesse. O primeiro, os Maceótimos, que está inédito ainda, né? Que dá um volume 2 vezes maior que esse. Ele trata de pessoas de uma geração anterior e trata de pessoal mais focado numa modernidade, mas ainda no modernismo estético, mas ainda cheio de ranços e saudosismo com a tradição, né? Cheios de dilemas. Enquanto que os Maceorquinos, geração mais adiante, de um processo mais atual, do momento mais atual do processo, melhor dizendo, no campo das artes, eles estão mais ligados aqui para o exterior e do exterior para cá. Sim. E os Maceótimos, ao contrário deles, aqui para a modernidade, mas com o olho sempre na tradição, nos interiores, né? Maria Amélia, por exemplo, vive há anos ligada com o marido, Dalto, que também foi do Grupo Vivar, Sim. a Alagoas interior, né? Com o barco, o museu que eles têm, né? Um trabalho todo de comunitarista com as comunidades ribeirinhas. Então você vê a diferença muito grande entre Maceótimos e Maceorquinos, como eu classifiquei, né? Sim. Que na verdade existiriam posturas diferentes. E os Maceorquinos, eles são esse pessoal que está aí nas galerias contemporanistas, como Pinacoteca Universitária, Gama Galeria Gama, da Verinha Gama e do Dalminho Peixoto, do Dalmo Peixoto. Que mais? E outras galerias, como a do Sesmac também, que tem uma produção muito interessante, tem feito exposições muito interessantes a nível de arte moderna e contemporânea, né? Sobre a curadoria de pessoas muito competentes na parte curatorial, como a curadora Carolina Guzmão, Rogério Gomes também, que de vez em quando dá uma força lá, expõe lá. E aí o processo vem bem deslanchado de lá para cá. O processo caminha, a arte contemporânea em Alagoas está caminhando de vento em popa. Então, o processo criativo está aí caminhando. E a questão mercadológica, como se encontra? Esse produto é escoado, ele é absorvido aqui em Alagoas mesmo, como é que se encontra? Olha, o mercado é o próprio
campo, né? Que vai constituindo ao longo da sua história, né? O mercado, ele é resultado de uma acumulação histórica, né? De capital cultural, intelectual, de trajetórias artísticas bem construídas ao longo de décadas. Então, esse mercado está ainda em construção. Entendi. Mas ele ainda é um tanto insípido. Já foi muito mais, mas ainda está insípido. Alguns artistas não conseguem vender suas obras aqui. Grandes artistas, né? O mercado mesmo, eles conseguem sobreviver como artista quando eles têm que sair do estado. Então, é por isso que os maceió-arquinos, eles estão sempre saindo, né? Numa diáspora, mas não definitiva, né? Fazendo uma ponte aérea entre Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, Europa e Estados Unidos. Mas a coisa aqui está também acontecendo nesse sentido. A abertura de galerias como a Gama Galeria já mostra que está havendo um processo de assimilação, né, de uma mercadológica desses artistas. Está muito bem sucedido, é um trabalho muito bom do Rogério Gomes e Verinha Gama e do esposo, o Dalmo Peixoto. Temos também a galeria da UFAL, a Pinacoteca, né, da UFAL, que é um espaço de consagração dos artistas, não só a nível local, mas a nível nacional também. É uma galeria muito procurada e que já tem 30 e poucos anos, né? Eu sou uma pessoa que acompanhei o nascimento, né? E todo o processo da Pinacoteca, inclusive é uma coisa que me sinto muito honrado. Já escrevi no catálogo de 30 e poucos anos, 35, se eu não me engano, 35 anos da Pinacoteca. Também fui curador, né? Fiz na Pinacoteca de exposições. Fiz parte da comissão de julgamento de projeto, né? De coisas do projeto. E aí tudo isso me dá a impressão de que a coisa está caminhando muito para frente, com certeza. Isso a gente não pode reclamar. Agora ainda está precisando desenvolver mais. Eu acredito que para esse mercado vir a se constituir ao nível do mercado de Janeiro e São Paulo, é preciso uma atuação muito grande de um jornalismo cultural, né? Muito especializado em determinadas áreas, não em todas, porque é impossível, mas um jornalismo cultural que seja especializado em artes visuais, outro em dança, outro, né? No caso das artes plásticas, um jornalista cultural que entenda de história da arte universal e local, sobretudo local. Sim. Né? Isso a gente está precisando de um aprimoramento mais academicamente formado. E uma participação também da universidade. Eu acho que o que falta em Alagoas é um centro para a constituição desse mercado, a nível de Janeiro e São Paulo e grandes centros, né, urbanos. Falta a constituição de um centro de estudos culturais alagoanos. Um centro alagoano de estudos culturais sobre Alagoas. Eu tentei, enquanto professor universitário, tentei muito tempo, hoje eu estou afastado da sala de aula, tentei muito tempo convencer da necessidade de estudos a nível de psicologia mesmo, com trajetórias de artistas, com exame e análise de obra de arte, ligando essa obra de arte ao contexto, né, texto e contexto. Mas eu noto uma coisa muito difícil de assimilação pelo meio, de como a vida de artista pode ser interessante ao psicólogo. Claro, existe a psicologia da arte de Vygotsky, existem estudos de arte e psicanálise, Jung, né? A psicologia analítica do Jung, ela é toda calcada em história dos arquétipos, né? E a base é a arte, a arte arqueológica, né? Dos achados arqueológicos, e por aí vai. Mas ainda é muito difícil, porque não há um investimento, a meu ver, acadêmico da parte das instituições acadêmicas, sério nesse sentido, de valorização da classe artística, do artista, a nível acadêmico. Entendi. E eu acho que o passo principal para que isso aconteça é a criação de um centro alagoano de estudos culturais ou sociais, né, que dá no mesmo, ou socioculturais, onde a gente se especialize, onde essa entidade se especialize, né, no estudo e na pesquisa sobre o campo artístico alagoano. Que, aliás, uma das frases
muito interessante do polêmico artigo da Glaucia Lemos, em 83, é que a Maceió artística é um vasto campo a ser trabalhado, reticência. Trabalhado em que sentido? Nos vários sentidos, né? Antropológico, sociológico, psicológico, psicossocial, ou seja, da forma mais complexa, das epistemes mais complexas, múltiplas, das várias epistemes, né? A partir de estudos inter, pluri, transdisciplinares. Uma coisa instigante é que nós somos um polo receptivo de turistas atualmente do mundo inteiro. E o turista que chega aqui absorve e compra muito artesanato. Vai às feiras de artesanato e tal. Então, as obras dos artistas plásticos daqui, elas são adquiridas assim por esse tipo de público? Eu sei, ouço falar de muitas aquisições de europeus, suíços, por exemplo, que vêm muito aqui atrás dos artistas primitivistas, né? Que é o que falta lá, pintura mais quente, né? De colorido mais quente, tropical. Né? E um dos artistas mais vendidos e comprados por suíços é o Fernando Bismarck. Né? Que falecido já, né? É pernambucano, mas um alagoano radicalizado há muito tempo, né? Aqui em Alagoas. Alagoano de coração já. E foi até do Grupo Vivarte, por sinal. E interessante que há esse comércio que a gente pouco conhece, que ele existe. Há esse filão de mercado, né? Assim, que está na história, né? Que é histórico, mas que a gente desconhece porque falta pesquisa. Sim. Né? Não tem o artista morre, não tem uma biografia. Sim. Né? Sem uma biografia. É lamentável que um artista como do naipe de um Fernando Lopes, um artista alagoano, né? Que tem uma galeria, já com o nome dele, recebeu esse nome antes do falecimento dele, pouco antes, mas não tem até hoje uma biografia. Não se divulga a trajetória desse artista. E isso é capital social que valoriza a obra para o mercado. Né? Valoriza o mercado, a obra do sujeito, do artista, do criativo no mercado. Não existe. Agora, por que não existe? Porque falta interesse institucional. Um interesse focado. Interesse existe aqui e ali que se perde. Né? Que se perde. Mas, reunido numa instituição, isso seria fantástico. Um centro cultural que existisse o Departamento de Pesquisas e Estudos sobre Teatro Alagoano, eu idealizo assim a coisa. Outro departamento que estude a pintura e os pintores alagoanos, exclusivamente alagoanos. Se existir o estudo com pintores de fora, mas em análise comparativa com algum alagoano. Nesse sentido, eu tentei, enquanto estava no SESMAC, ensinando psicologia social lá, principalmente psicologia social, eu tentei fazer um vínculo das minhas pesquisas, criei uma linha de pesquisa que eu chamei de arte artista e cultura na sociedade alagoana. E eu cheguei a criar um projeto de especialização sobre arte Alagoas e psicologia social da arte. Mas, infelizmente, não deu certo, não teve quórum. Era preciso 33 inscritos, só teve 3. Então, por aí você veja a dificuldade. Nós agradecemos muito a sua presença aqui e fica o convite para você voltar mais vezes ao programa. Vai ser um prazer. Para a gente ir conversando, aqui está de portas abertas para você. Temos muito a conversar sobre esse assunto. Venha mesmo, está de portas abertas. Virei. Então, até o nosso próximo Café com Poesia.